Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim, 1 Samuel 8, 4 e 5. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Só até aqui, igreja. Irmãos, nessa vida encontraremos muitas dificuldades. Nessa vida nos depararemos com adversidades a cada momento. E nessa vida, todos nós temos uma escolha a fazer. Quando essas dificuldades e as adversidades surgem nas nossas vidas. E apesar de parecer numerosas as escolhas ao qual podemos tomar mediante as dificuldades, na verdade, se resumem a apenas duas opções. Ou nós escolhemos, mediante as adversidades, caminhar pelas soluções que Deus tem preparado para nós, ou nós escolhemos as soluções desse mundo. Nessas duas opções se reúne toda a escolha do homem, mediante as enfermidades, mediante as dificuldades financeiras, mediante as nossas lutas diárias, mediante as causas impossíveis. Nos restam sempre apenas essas duas opções. Ou escolhemos aquilo que o Senhor nos entregou como solução na sua palavra, ou escolhemos aquilo que a nossa carne e esse mundo nos apresenta como solução, fora da palavra de Deus. Em 1 Samuel, capítulo de número 8, nos versículos 4 e 5, ao qual acabamos de ler, Israel acabara de tomar aqui uma decisão de seguir uma solução para o seu dilema, que não se encontrava em Deus, mas sim no mundo. Quando chegamos a 1 Samuel 8, Samuel é juiz e profeta sobre Israel. Israel vive os momentos de juízes, aonde Deus se coloca como rei de Israel e o seu profeta, o seu escolhido, se coloca como juiz para julgar o povo. De 1 Samuel, capítulo de número 2, até aqui, nós passamos por momentos na história de Israel que moldam a psicologia do povo. Em especial, 1 Samuel capítulo 4, onde Israel havia perdido uma guerra contra os filisteus. Nessa guerra, morrem os filhos de Eli, o sacerdote daquele tempo, e após isso morreria também Eli. Nessa guerra, a arca da aliança, aquela mesma arca ao qual estivemos falando há pouco tempo, aquela arca que simbolizava e representava a glória de Deus, nesta guerra a arca da aliança foi tomada. Mais tarde ela havia de ser devolvida depois da maldição que ela trouxe aos filisteus, mas o trauma de ter perdido uma guerra, de ter visto o seu povo ser derrotado e a arca roubada, esse trauma nós observamos que permaneceu com o povo de Israel. Porque quando chegamos a 1 Samuel capítulo 8, um novo exército está se levantando contra Israel. Os amonitas, liderados pelo rei Naás. E Israel diz no versículo de número 5 do capítulo 8 a Samuel: constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem
todas as nações. Irmãos, para que possamos entender o peso dessas palavras, precisamos entender o relacionamento que Deus havia estabelecido com Israel. Deus havia decretado que ele seria o rei de Israel. Ele julgaria o seu povo e ele lutaria pelo seu povo. Deus havia prometido que Israel seria vitorioso na guerra se confiassem nele, se andassem de acordo com os estatutos dele, que ele protegeria Israel contra os inimigos de Israel. Deus havia estabelecido que Israel seria um povo diferente de todas as outras nações. Mas Israel aqui decide: nós não queremos ser diferentes, queremos ser igual a todo mundo. Irmãos, a palavra de Deus tem uma palavra muito especial para o povo de Deus. Uma palavra que se diz assim, Kadosh em hebraico, que significa santo. Kadosh, cuja definição literal é consagrado ou separado para um propósito especial. Kadosh significa único, diferente, consagrado. Quando Deus diz que ele chamou um povo para ser santo, que Israel seria o seu povo santo, ele está dizendo que Israel seria o seu povo consagrado, seu povo único, seu povo separado do povo do mundo, seu povo diferente. E quando Israel olha para as nações ao seu redor e almeja não ser diferente mais, almeja se tornar como as nações ao seu redor, Israel está se rebelando contra o chamado divino de ser um povo santo, de ser um povo diferente. Porque Israel estava olhando ao seu redor e a todas as nações que o cercavam, dizendo: olha, todo mundo tem um rei, por que nós não podemos? Irmãos, muitas das vezes o inimigo lança uma palavra semelhante aos nossos corações. Todo mundo se embebeda, por que eu não posso? Todo mundo mente, por que eu não posso? Todo mundo é avarento, por que eu não posso? Todo mundo assiste filmes obscenos, por que eu não posso? Todo mundo tem relacionamentos ilícitos, por que eu não posso? Todo mundo tem abortos, por que eu não posso? Enfim, temos inúmeros exemplos de soluções mundanas ao qual muitos recorrem. E recorrem a essas soluções pelo mesmo motivo que Israel: incredulidade. Não acreditam que as soluções que Deus estabeleceu vão verdadeiramente resultar em coisas melhores para as suas vidas do que as soluções que o mundo apresenta. O mundo diz que pela desonestidade, pela mentira, pelo engano, vão prevalecer e ser bem-sucedidos nessa vida. E Deus diz que é pela justiça e pela verdade. E o homem aí tem uma decisão para escolher o mundo ou a palavra. O mundo diz que é agariando bens materiais, é enriquecendo materialmente que o homem vai ser seguro na face da terra. E Deus diz que é se consagrando dia após dia que se encontra a verdadeira segurança. E o homem tem mais uma vez uma escolha. Nós temos sempre, em todas as coisas, em todas as adversidades, uma só escolha. Se nós vamos acreditar
nas soluções que Deus nos deu pela sua palavra, ou se nós vamos acreditar nas mentiras de Satanás. É uma história tão antiga quanto a história da humanidade. Já no jardim do Éden, o homem se encontrou em meio a este dilema, com uma serpente dizendo: coma do fruto, e Deus dizendo: não faça isso. Com uma serpente dizendo: o fruto vai ser a solução de todas as coisas, e um Deus dizendo: eu sou a solução de todas as coisas. Amém. Deus. Meus irmãos, tão antiga é esta estratégia que a mesma serpente, milhares de anos depois, tentaria a mesma estratégia com um homem chamado Jesus Cristo, dizendo a mesma coisa: opte pela solução que eu te dou, porque o meu caminho é mais fácil, o meu caminho é menos pesado e o meu caminho é melhor. Foram as palavras, em outras palavras, de Satanás quando tentou a Jesus Cristo no deserto. E o nosso mestre escolheu um caminho melhor, mas Israel não escolheu o melhor caminho nessa situação. Porque as soluções das nações e as soluções do mundo parecia bom aos seus olhos. Por que não ter um rei? Vejam só as outras nações. Quando vão à guerra, o rei vai com eles. O rei forma um exército. E assim militam com o seu rei. Por que não podemos ser igual a eles? Isso parece bom. Irmãos, o pecado é terrível e é perigoso, porque o pecado tem sempre boa aparência. Nós vivemos em tempos, especialmente nos dias de hoje, onde aqueles que não têm intimidade com a palavra, quando pensam em Satanás, pensam naquele bichinho vermelho com chifrezinho e o tridente e um rabinho, aquela figurazinha feia. Mas a palavra de Deus nos diz que Satanás, ele tinha as pérolas mais preciosas. A palavra de Deus nos diz que Satanás, ele se assemelha, até mesmo se lhe apraz, como um anjo de luz. Satanás não se apresenta como aquele bicho feio, chifrudo que nós vemos nos desenhos ou nos filmes. Ele se apresenta como a figura mais bela que a gente já viu, como a solução para todos os nossos problemas. A curto prazo, as promessas do pecado são atraentes, mas seus efeitos permanentes são terríveis. Irmãos, a nossa carne é impulsiva. Ela quer o que vai nos fazer sentir bem agora, nesse exato momento. Foi assim com Israel. Samuel, ele explica para Israel todos os males que essa decisão vai trazer. Ele diz: olha, os reis vão tomar seus filhos para servirem no seu exército, vão tomar as suas filhas para se tornarem as cozinheiras e padeiras deles, vão tomar os melhores das suas plantações para eles próprios, vão lhes cobrar impostos para o benefício deles mesmos, vos tornarão escravos deles, e mais, Samuel diz: vocês vão clamar a Deus por causa do rei, e Deus não os ouvirá. Tudo isso está na palavra de Deus em 1 Samuel 8. E vejamos só a resposta de Israel mediante a estas palavras. No versículo de número 19, Israel responde a Samuel dizendo: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-vos,
sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel é que suplica, assim como nós, muitas das vezes, talvez já suplicamos a alguém que estava no pecado. Talvez alguém já suplicou dessa forma ao nosso favor. Não vá por esse caminho. Há um caminho melhor. E Israel, na sua incredulidade, diz: não. Não, Samuel. Eles estão rejeitando a Deus e estão rejeitando o seu profeta, Samuel. Eles estão em essência dizendo: Samuel, está para vir um exército para matar a gente, escravizar os nossos filhos. Eles estão próximos. Samuel, são essas em essência a palavra do povo de Israel. Samuel, o que suas oraçõezinhas vão fazer mediante um exército como esse? Deus. Samuel, o que a presença de Deus vai fazer mediante esse problema real que estamos enfrentando? Esse foi o coração de Israel, porque Deus prometeu: eu vou ser a sua presença, o meu juiz vai interceder, vai clamar, e eu vou intervir. Mas a incredulidade de Israel não fazia com que conseguissem enxergar valor nas coisas de Deus. Irmãos, incredulidade em essência é isso. É valorizar mais as soluções do mundo do que as soluções de Deus. Irmãos, nós vivemos em tempos onde podemos convidar alguém dizendo: vamos para a igreja orar, e não vem ninguém. Enquanto isso, chegam outros e dizem: olha, vamos lá para tal lugar porque estão pagando 20 euros a hora, e chove de gente. Tudo isso para dizer o que, irmãos? Nós vivemos em tempo onde os homens não compreendem, onde verdadeiramente vem a solução para todos os problemas. Assim como Israel. Olhavam para um rei carnal e pensavam que a solução estava ali. Hoje os homens olham para o valor do euro e pensam que a solução está ali. Enchem os bolsos, aí sabe o que acontece quando vem a calamidade? Deus diz: agora se vira. Agora lança o seu euro contra o câncer. Agora lança o seu euro contra o seu matrimônio que está se despedaçando. Agora lança o seu euro contra os seus filhos que estão desviados nas drogas, nas prostituições deste mundo. Não é esse o seu Deus? Não é esse o seu rei? Não é esse o caminho que você escolheu? Agora ajoelhe-se diante do Novo Banco. Ajoelhe-se diante do Santander. E clame a Ele. Porque você escolheu um caminho. Irmãos, os homens muito se enganam. Diante das adversidades, diante das dificuldades, querem optar por um Deus que se chama Mamon e ao mesmo tempo suplicar a outro Deus que se chama Jeová. E Deus diz que não aceitará outros deuses diante dele. Assim como ocorreu aqui. Israel escolheu a solução do mundo e viu tudo que Samuel profetizou acontecer. Nos próximos 400 anos, mais ou menos, Israel teria 42 reis. A palavra de Deus me diz que apenas 7 desses foram bons. A maioria esmagadora foram reis maus. Qualquer um de nós que já lemos o Testamento, sabemos disso. Cansamos de ler. Rei Acabe fez mal o que era diante do Senhor, dos olhos do Senhor. Jeroboão fez mal o que era diante dos olhos do Senhor.
É rei após rei após rei. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Irmãos, muitos desses reis forçavam os filhos de Israel a se alistarem para o exército, assim como Samuel havia profetizado. Outros cobravam altos tributos, outros confiscavam a terra de seu povo, outros promoviam idolatria e o pecado no meio de Israel, e outros até mesmo oprimiam o seu povo com violência. Temos um exemplo supremo disso em 2 Reis 21:16, que nos fala de Manassés, dizendo que Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro. Pare para meditar nisso, passando pelas ruas de Jerusalém, contemplando aqui corpos, crianças, idosos, homens, mulheres, jovens, morto, ensanguentado, morto, as ruas se enchendo de sangue. Quem fez tudo isso? Foi o rei de Israel. O rei que os nossos antepassados escolheram. Isso não seria exceção. Nós vemos vários exemplos dos reis de Israel usando da morte para com os seus servos. Nem Davi saiu ileso disso. Nem Davi. Até mesmo ele matou um do seu próprio povo. Irmãos, quando escolhemos trilhar pelo caminho do mundo, ao invés do caminho do Senhor, sofreremos consequências. E muitas das vezes essas consequências permanecerão até mesmo com o arrependimento. Israel se arrependeu. Em 1 Samuel 12, quando Samuel estava resignando o seu cargo, versículo de número 19, Israel lança uma petição a Samuel, dizendo: ore ao Senhor seu Deus em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Olha o reconhecimento e o arrependimento. Samuel, nós erramos. Nós não deveríamos ter pedido um rei. E Deus perdoa. No versículo de número 20, responde Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Mas não deixem de seguir o Senhor. Antes, sirvam o Senhor de todo o coração. É o perdão de Deus. Aleluia. Mas a decisão de estabelecer um rei não tem volta. Israel continuará tendo um rei. Veja só o versículo 25, mesmo Samuel: todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Samuel afirmando: vocês são perdoados, mas há consequências do qual, quando escolhemos o caminho do mundo, nós não conseguimos escapar. Todos nós sabemos isso como verdade, até mesmo pelo bom senso. Se nós matarmos alguém e depois nos arrependermos em espírito e em verdade, Deus pode nos perdoar. Deus vai nos perdoar se o nosso arrependimento for sincero. Mas aquela pessoa vai continuar morta. Não tem ressurreição. Irmãos, é por isso que a palavra de Deus tanto nos adverte contra o pecado. O pecado é terrível. Eu fico pasmo com as igrejas e a irresponsabilidade que nós vemos nos púlpitos hoje em dia. Os homens fingindo que pecado nada mais é do que um bichinho de estimação. Algo qual podemos sempre reverser. Algo ao qual podemos sempre dar um jeitinho, não tem problema, o importante é que Deus perdoa. Mas a palavra de Deus, de capa a capa, do início ao fim, ela enfatiza, ela grita conosco: o pecado é terrível, o pecado mata, o pecado rouba, o pecado destrói. E muitas
muitas das vezes, quando escolhemos o pecado, as consequências vão vir. Até mesmo se nos arrependermos depois. Irmãos, o arrependimento é de suma importância. É por causa do arrependimento que Samuel pode dizer: olha, não temam, apenas façam o que é bom, de hoje em diante. Mediante o arrependimento, há um caminho para a reconciliação. Mediante o arrependimento, há um caminho para a restauração. Aleluia. Mas o pecado sempre vai trazer consequências. Sempre. Por isso não podemos brincar com o pecado. E precisamos ser vigilantes. Não podemos cair no mesmo erro que Israel. Então o que fazer para que não caiamos nas tentações deste mundo? Porque as tentações deste mundo são reais. Nós somos falhos e fracos. Aquele que diz: eu não me preocupo com isso não, eu não vou cair, certamente será o primeiro a tropeçar e ser enlaçado no pecado. Mas podemos e devemos aprender com a palavra de Deus. Há coisas, irmãos, ao qual podemos praticar para cultivar a fé e lançar por terra a incredulidade nas nossas vidas. São coisas que vemos no qual Israel falhou, mas nós, a Igreja de Jesus Cristo, não podemos. A primeira destas coisas ao qual devemos praticar é a introspecção. Olhar para dentro. Olhar para si mesmo. Quando voltamos a pensar naquela guerra em 1 Samuel 4, no qual a Arca da Aliança foi tomada, no qual Israel perdeu para os filisteus, nós observamos que Israel não perdeu a guerra para os filisteus porque Deus não era um bom rei. Perderam porque a nação estava totalmente fora dos princípios do Senhor. Até mesmo o sacerdócio estava corrompido. A palavra de Deus nos diz que os filhos de Eli prostituíam ali, no templo de adoração. Os filhos de Eli, eles tomavam da oferta do Senhor para si mesmo, para comer das gorduras, para comer da carne ao qual Deus não havia separado para os sacerdotes. A carne que deveria ser consagrada a Deus, eles tomavam para si. Havia profanação até mesmo nas posições religiosas mais altas da nação. Não muito diferente dos tempos que vivemos hoje. E em 1 Samuel 2, versículo 30, Deus diz uma palavra a Eli, aquele que havia corrigido os seus filhos, entre aspas, mas nada fez acerca disso. Mais um que achava que o pecado era uma coisa pequena, era uma coisa a qual nós poderíamos fazer vista grossa. Mais um que andava enganado quanto às coisas de Deus. Olha o que Deus diz para ele em 1 Samuel 2:30. Depois de dizer que a família dele não mais prevalecerá, Deus diz o seguinte para Eli: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Irmãos, são versículos ao qual muitos são alérgicos nos dias de hoje. Querem fingir que Deus nunca falou essas coisas. Por quê? Porque querem propagar um Deus que não é o Deus bíblico. Tem muitos que estão buscando a bênção, mas estão buscando a bênção em um falso Deus, em um Deus que foi apresentado a eles por homens engravatados, homens de paletó, homens que diziam que tinham posição, homens que diziam que tinham autoridade, mas a autoridade deles não veio pela palavra de Deus, veio pela sua própria consciência, pelo seu próprio entendimento, ao dizer: olha, pode permanecer, permanece no pecado, continua desprezando a Deus, continua ignorando as coisas de Deus, não tem problema. Desde que um dia você levantou a mão e aceitou Jesus, agora é só bênção. Agora é só vitória. Não se preocupe com a tua conduta. Irmãos,
Carregamos uma placa lá fora, a Assembleia de Deus. Um dia foi sinônimo de santidade. Hoje em dia, o nome Assembleia de Deus é sinônimo de prosperidade. Não servimos a um Deus que nos prospera, pastor? Servimos. Mas antes disso, Ele nos chama a ser santos como Ele é santo. Não é o Deus que propaga o ouro por aí hoje em dia. O Deus que abençoa todo mundo de qualquer jeito. O Deus que honra aqueles que desprezam a Ele. Isso não é o Deus bíblico. Qualquer um que prega esse Deus, seja anátema. Porque o Deus que nós servimos diz muito claramente: eu honrarei quem me honra. E aqueles que me desprezam, desprezarei. Aqueles que estão em cima do muro, que não sabem se querem me seguir ou se querem seguir as coisas deste mundo, desprezarei. Aqueles que estão indecisos, que estão entre pecar um pouquinho e depois praticar o bem um pouquinho, desprezarei. Aqueles que não tratam com seriedade a minha honra, a minha glória, a minha santidade, desprezarei. Os que me honram, esses sim serão honrados. Aqueles que muitas das vezes são zombados, são chamados de bobo de Bíblia. Aqueles que muitas das vezes caminham para a casa de Deus debaixo de escurraço, dizendo: vai dar dinheiro para pastor, vai lá perder seu tempo clamando por um Deus que não vive, não faz nada. Esses que persistem em me honrar serão honrados em suas adversidades, serão honrados nas lutas, serão honrados nas provações, porque esses são o meu povo. Meu povo consagrado, meu povo diferente, aquele meu povo que diz: não, você pode permanecer de acordo com o entendimento do mundo, eu vou escolher o caminho do meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Os zombadores não serão honrados. Aqueles que fazem pouco caso das coisas de Deus não serão honrados, assim como Israel não foi honrado. E jamais passou pela cabeça deles que isso foi porque eles não estavam honrando a Deus. Faltou introspecção a Israel. Aquela mesma introspecção ao qual nós falamos que faltou a Davi por um tempo. Na semana passada, quando estivemos pregando acerca da Arca da Aliança. Davi, quando falhou no trabalho de carregar a arca, ele desistiu, disse: olha, manda essa arca para a casa de Obed-edom. E 3 meses lá a arca ficou, até que alguém chegou a ele e disse: a casa de Obed-edom está sendo abençoada, o problema não estava na arca não. E aí então Davi faz uma introspecção, ao qual ele deveria ter feito há 3 meses atrás, mas melhor tarde do que nunca. Poxa, então talvez o erro não estava na arca, estava em mim, estava na minha maneira de conduzir a arca. Irmãos, se Israel tivesse essa mesma introspecção, eles não teriam todo esse medo diante deste exército que vinha nesse momento contra eles. Eles se lembrariam sim do momento em que perderam a guerra, mas se lembrariam dizendo: isso foi culpa nossa, não foi culpa de Deus, não foi porque nós temos um rei ruim, não foi isso. Irmãos, a mudança que Israel precisava não era de um novo rei, era de um novo coração para com Deus. E se nós não formos pessoas de introspecção, nós nunca vamos cair nessa realidade.
vamos sempre viver pensando que falta alguma coisa a Deus, falta alguma coisa a esse evangelho, falta alguma coisa, porque já sou crente há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e cadê minha bênção? Cadê minha vitória? Mas quando nós fizermos a introspectiva do nosso coração, quando nós clamarmos a Deus, dizendo assim como o salmista: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, revela a mim se há algo que não está de acordo com a sua vontade. Revele a mim, Senhor, se no meu caminhar, no teu caminho, se eu tenho falhado. Revele a mim, Senhor, se há pecados escondidos do qual eu não sei. Revele a mim, Senhor. Irmãos, precisamos praticar essa introspecção. Não deve ser algo ao qual nós apenas nos lembramos no momento da calamidade. Deve fazer parte do nosso relacionamento com Deus. Esse analisar das nossas vidas, esse avaliar a nossa conduta e o nosso coração e a nossa sinceridade para com Deus, porque tem coisas que estão no nosso coração que até mesmo nós não compreendemos, até que o Espírito Santo revele a nós. E aí, parece que as escamas caem e nós reconhecemos: poxa, verdadeiramente eu tenho desprezado as coisas de Deus e eu nem sabia. Eu tenho rejeitado os caminhos do Senhor e eu nem sabia, eu nem vi. Eu tenho andado de acordo com a minha própria carne, de acordo com as coisas desse mundo, e eu mal percebi. Israel não percebia o que estava acontecendo porque faltava introspecção. E em segundo lugar, faltava a Israel praticar gratidão. Em 1 Samuel 12, 24, depois que o povo faz essa súplica a Samuel, que clame a Deus por eles, Samuel dá aqui uma palavra de instrução, de edificação, dizendo em 1 Samuel 12, 24: tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Irmãos, 1 Samuel 7 nos diz que houve paz em Israel, enquanto Samuel julgou a Israel. Houve paz. Israel não foi vencida pelos seus inimigos, conforme foi no tempo de Eli. Israel não foi derrotada na guerra durante esse tempo. Todo o tempo ao qual Samuel esteve julgando Israel, teve proteção de Deus sobre esta nação. Mas Israel, ainda assim, se desesperou quando veio um exército novo. Por quê? Porque ficaram, conforme falamos no início, traumatizados com aquela guerra que perderam, de tal forma que só conseguiam olhar para aquilo, em vez de olhar para as muitas razões de ser grato que o Senhor tinha dado a eles. Essa resposta de Israel me mostra que durante esses anos todos em que Israel está sendo protegido pelo Senhor, ao invés de Israel estar olhando para Deus dizendo: Deus, obrigado, porque estamos experimentando uma paz maravilhosa, essa paz vem de Ti. Deus, obrigado, porque não estamos sendo derrotados por inimigo nenhum, muito pelo contrário, nós prevalecemos, isso vem de Ti. Em vez de olhar desta forma, Israel estava ainda remoendo a derrota. Mas fomos derrotados lá no passado, não é? Mas aquilo nos aconteceu. Irmãos, Israel não estava praticando gratidão, estava praticando a ingratidão. E gratidão, irmãos, não é algo automático. Não é algo no qual, se você for uma boa pessoa, você automaticamente vai ter, e se você for uma pessoa ruim, você automaticamente não vai ter. Não. Gratidão é uma decisão, é uma escolha. Nós escolhemos praticar a gratidão ou escolhemos ser ingratos. Um testemunho que eu gosto muito é
do pregador do século XVIII, Matthew Henry, que certo dia estava caminhando pelas ruas de Londres para ministrar a palavra de Deus numa igreja. No meio do caminho ele foi assaltado. Eles roubaram ele de algum dinheiro que ele tinha consigo e depois disso ele chega em casa e escreve no seu jornal: hoje fui assaltado. Quão grandes razões eu tenho para ser grato a Deus, porque tantas as vezes viajei pelas ruas e nunca fui assaltado até o dia de hoje. Irmãos, isso é um homem que escolheu praticar gratidão, aonde muitos estariam apenas murmurando, olhando para o fato que eu fui assaltado hoje. Como pode? Eu estava caminhando para a casa do Senhor. Onde estava Ele para me proteger? Matthew Henry refletiu e ele escolheu pôr no papel o fruto das suas reflexões, de suas meditações, onde certamente ele remoía no seu interior: poxa, é verdade que eu fui assaltado hoje e isso não foi algo que eu gostei. Mas também é verdade que todos os outros dias o Senhor me protegeu. Todos os outros dias o Senhor me guardou. Todos os outros dias o Senhor estava ali comigo. Quantos livramentos Deus me deu que eu nem sei. Quantas vezes Ele me socorreu e isso nem passou pela minha consciência. Ele estava nos bastidores, trabalhando. Obrigado, Deus, porque eu tanto andei pelas ruas, podia ter sido assaltado todas as vezes, e só hoje que eu sei o que é isso, porque todas as outras vezes o Senhor estava lá, me protegendo, me guardando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos uma decisão. Nós olhamos para as aves dos céus e observamos dois tipos de aves em particular, que têm diferenças muito claras, muito nítidas: o beija-flor e o urubu. E o beija-flor só se alimenta de coisas doces, e o urubu só se alimenta de carniça. Porque enquanto o urubu está pairando pela terra, procurando só coisa morta, o beija-flor está passeando, procurando só coisa boa, só coisa doce. Irmãos, nós podemos escolher se vamos viver como urubus ou se vamos viver como beija-flor. Nós podemos escolher se nós vamos viver por essa vida procurando só razão para murmurar, só razão para reclamar, só razão para ser ingrato, porque você quer saber de uma coisa? Você vai encontrar. Ou podemos viver por essa vida procurando só razões para agradecer, só razões para se alegrar, só razões para jubilar. E você também vai encontrar. Podemos escolher do que nós nos alimentamos. Não somos como as aves, temos essa opção de escolher. Podemos escolher coisas mortas ou coisas doces. Podemos praticar a ingratidão ou a gratidão. E por fim, podemos praticar a impaciência ou a paciência. 1 Samuel 12, 22, Samuel diz também a Israel: o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Por que Samuel achou de extrema necessidade de colocar uma palavra como essa na sua palestra de despedida, como se fosse, não é? Porque, irmãos, Samuel identificou ali, naquela reação de Israel de querer um rei, uma impaciência. Não queriam esperar no Senhor. Não queriam esperar pela providência que Deus daria a eles contra aquele exército. Já estavam a não sei quantos quilômetros de Israel, isso era o suficiente. Chegou perto demais já.
não vou esperar mais. E Samuel diz a Israel aqui, com suas últimas palavras ministradas para eles: Deus não vai desamparar o seu povo. Deus não vai desamparar o seu povo. Aleluia. O que isso tem a ver com paciência, pastor? Porque o que muitas das vezes corrói e luta contra este entendimento é a impaciência com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar talvez das décadas. A pessoa diz: Deus não fez ainda. Deus deve ter se esquecido. Deus deve ter um outro plano. Deus deve ter uma outra pessoa que Ele vai abençoar. A mim não vai mais. Irmãos, os frutos dos servos de Deus são regados com lágrimas. Aleluia. São regados com lágrimas. E nós esperamos com paciência pelo momento da colheita. Uma colheita que não virá no nosso tempo, mas no tempo que Deus estabeleceu. Deus não vai desamparar o seu povo. Aleluia. Podem se levantar os exércitos, podem se passar os anos, Deus não vai desamparar o seu povo. Não se esqueça disso. Pratique paciência. Diga à sua alma: não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é quando eu quero, é quando Deus quer. Um Deus que é fiel e não desampara o seu povo. Eu serei fiel, eu honrarei a Ele, porque no tempo certo eu serei honrado. Irmãos, paciência está em compreender que não há nada que você possa fazer por Deus que não será divinamente recompensado no tempo certo. Glória a Deus. Aleluia. Não é no imediatismo do homem, mas é no tempo que Deus escolher. Aleluia. E a recompensa de Deus sempre será maior, muito maior do que nós podemos render a Ele. Aleluia. Irmãos, já para finalizar, eu gostaria de profetizar sobre a igreja de Jesus Cristo. Os erros de Israel não serão repetidos por nós. Aleluia. Não serão repetidos pela igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda na prática destas coisas, na introspecção, na gratidão, na paciência, na prática destas coisas que alimentam a nossa fé, na prática dessas coisas que jogam por terra a incredulidade. Nós não precisamos observar todas estas coisas pela nossa própria força. O Espírito Santo nos socorre, o Espírito Santo nos conduz nas nossas fraquezas, Ele nos fortalece quando clamamos: Deus, me ajuda, porque eu estou me tornando tão impaciente, Pai. O Espírito Santo nos dá uma infusão de paciência. Quando nós clamamos a Deus dizendo: Pai, socorro, porque eu tenho sido tão ingrato, o Espírito Santo nos dá uma infusão de gratidão. Quando nós dizemos: Pai, me revela aonde eu tenho errado, aonde o Senhor quer que eu aperfeiçoe meu caminhar contigo, o Espírito Santo nos revela e nesses caminhos nos fortalece e nos conduz. Glória a Deus. Aleluia. Temos o Espírito Santo e temos a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Israel tinha um grande profeta em Samuel, mas até mesmo Samuel era homem, até mesmo Samuel era limitado nas coisas de Deus que ele poderia revelar a Israel. Ele só poderia revelar o que Deus revelaria a ele naquele momento. Irmãos, nas Sagradas Escrituras nós temos tudo que aprouve a Deus, revela
revelar ao homem. Nós temos a verdadeira profecia. Oh, aleluias! Deus pode usar seus ministros e suas ministras para profetizar uma palavra nos dias de hoje, mas até mesmo o julgar daquela profecia ao qual a palavra de Deus nos ordena a fazer, até mesmo o julgar da profecia é de acordo com a verdadeira profecia, a palavra de Deus. Nós sabemos quais profecias são verdadeiras e quais são falsas, porque nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos: opa, essa profecia é contra a palavra, então essa profecia é falsa, porque eu tenho aqui a verdadeira profecia. Sabe o que nós estamos confessando quando fazemos isso? Estamos confessando tudo que Deus quis revelar ao homem. Está aqui na palavra de Deus, está aqui na palavra de Deus. Basta eu ler, que Deus vai me revelar revelações preciosas. Basta eu comer esse livro, que Deus vai alimentar a minha alma com coisas divinas, coisas sobrenaturais, coisas que não veio ao entendimento humano, mas o Espírito Santo revela pelas sagradas escrituras, pela verdadeira profecia. Amados irmãos em Cristo, a igreja de Jesus Cristo caminha pela verdadeira profecia, pela palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo caminha com o Espírito Santo que nos socorre e nos ajuda a caminharmos na direção da palavra de Deus. E a igreja de Jesus Cristo caminha com um bom rei. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Porque Israel não compreendia o que Deus queria fazer. Israel não entendia, assim como faltou entendimento. Mas Deus estava guardando Israel para o tempo em que viria o Rei dos Reis. Aleluia. Deus estava guardando Israel para Jesus Cristo. Ele estava dizendo: vocês não precisam de um rei. Eu estou preparando um rei para vocês. Esse rei é bom. Esse rei é maravilhoso. Esse rei não vos oprimirá conforme os reis terrenos. Esse rei não será injusto para contigo como os reis terrenos. Este rei não será ruim para com o seu povo. Esse rei é rico em misericórdia. Esse rei é bom. Esse rei é maravilhoso. A palavra de Deus nos revela em Isaías capítulo de número 6, capítulo de número 9, versículo de número 6, que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Esse rei está aqui, esse rei está no nosso meio, Jesus Cristo, o bom rei que nos conduz no caminho da sua justiça, no caminho da sua retidão. É o rei do seu povo, é o rei que governa. O reino dele prevalecerá. O reino dele prevalecerá, amados irmãos em Cristo. Nós temos o Espírito Santo, temos a verdadeira profecia e temos um rei no qual nós podemos confiar, um rei ao qual nós podemos correr para ele, dizendo: Senhor, meu rei, Jesus Cristo. Satanás prepara um exército contra a minha vida, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, e nele sim podemos estar certos de que todo o exército inimigo cairá por terra diante de nós. Aleluia. Glória a Deus. Um rei que nos abençoa, um rei que nos guarda, um rei que nos protege, um rei que nos limpa de todo mal, um rei que perdoa as nossas iniquidades, um rei que nos ama, um rei que tinha tudo para nos rejeitar, mas ele nos chama, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos darei alívio. Oh, vinde a mim, vós cegos e nus, vinde a mim, vós praticantes da iniquidade.
Vós que estáis presos, algemados pelo pecado, eu tenho vida, eu tenho transformação, eu tenho vestes novas. Oh, aleluia! Eu tenho uma morada no céu, eu tenho ricas bênçãos preparado para ti. Aleluia! Esse é o nosso rei, e pelo seu exército nós vamos marchar e seremos mais do que vencedores em todas as coisas. Não precisamos recorrer às soluções do mundo, não precisamos recorrer, conforme o nosso irmão Gessé esteve aqui ministrando nessa noite, não precisamos correr às drogas ilícitas, não precisamos recorrer ao fundo de uma garrafa, não precisamos recorrer a cartomante, não precisamos recorrer a mamão, não precisamos nos recorrer a coisas mundanas, a prazeres carnais, a relacionamentos profanos. Temos um rei que diz: Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou cuidar de tudo. Aleluia. Confia em mim. Maravilhoso. Glória a Deus. E rende a mim. Glória a Deus. Rende a mim a sua enfermidade. Rende a mim a sua luta. Rende a mim a sua batalha. Rende a mim e verás. Aleluia. Verás o tamanho do seu rei. Jesus. Israel escolheu um rei grande em Saul. A palavra de Deus nos diz que todos os outros homens batiam em seus ombros. Como era grande aquele homem. Maior ainda é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maior ainda é o nosso Deus. É Deus. Muito maior. Irmãos, vamos nos pôr de pé nessa hora.